Meus pais não tinham dinheiro para o aniversário da minha filha. Depois do meu gesto silencioso, meu pai às 9 já socava a minha porta. Segredo, verdade, vingança. 9 da manhã. O barulho na porta misturou-se com a voz estridente do pai. Você enlouqueceu? Como pôde fazer isso com a sua irmã e a sua mãe? Eu estava descalça no chão frio do corredor, tentando não olhar para ele, enquanto Leila, por trás do meu ombro, ainda olhava fixamente para o espaço vazio atrás da porta, como se a avó estivesse prestes a aparecer com os pacotes. No quarto, havia embalagens de aniversário de criança espalhadas pelo chão. Uma semana atrás, havia um bolo no chão, balões espalhados pelos cantos. Um deles estava meio murcho. Toda a ideia da festa se resumia ao fato de que alguns colegas de classe da minha filha só puderam ser convidados após longas conversas com os pais deles. Todos esperavam pelo menos alguém da minha família, mas ninguém apareceu. Espalhei com a mão as migalhas de açúcar pela mesa e, por um momento, pensei que essas migalhas eram tudo o que restava depois de muitos anos de espera. O meu pai invadiu o apartamento, tirando a chave do seu molho, com os olhos em chamas. Ele segurava o telemóvel nas mãos, com o ecrã iluminado com a minha publicação. Você publicou isso de propósito? O que você quer? Que todos saibam como a sua família é horrível? Ou talvez você queira destruir a sua mãe de vez? Ela já está doente e tem medo de sair em público depois do que aconteceu contigo, disse ele, olhando com repulsa para os balões espalhados e os restos do bolo. Leila encostou-se à minha perna, sem qualquer esperança no rosto, apenas medo e ansiedade. Mas ele nem sequer olhou para ela. Senti todo o meu corpo ficar paralisado. Não era a primeira vez. Esse cenário se repetia. Mudavam apenas os detalhes, as razões, as palavras, as noites vazias. Mas dessa vez foi diferente. Pai, você nem felicitou a Leila pelo aniversário, disse eu baixinho, tentando não estremecer com o seu olhar. É da minha conta quando e como felicitar a minha neta. Não cabe a ti ditar-me o que fazer, respondeu ele secamente. É melhor pensares em como remediar o escândalo que causaste uma semana antes. A minha filha Leila completou 7 anos. Algumas horas antes da festa, recebo uma mensagem da minha mãe. Vamos perder o aniversário da tua filha. Estamos com dificuldades financeiras. Sem desculpas, sem calor humano, apenas mais um som que se perde no vazio. Involuntariamente, releio a mesma frase tentando exalar a dor. Estou no escritório da nossa empresa de construção Worldcraft. Os operários trabalham ao meu redor. Alguém grita sobre o pedido de cimento, outro discute os cronogramas. E eu, em meio a todo esse barulho, seguro o telefone sentindo o coração apertar. Respondi sucintamente. Sem problema. Embora por dentro estivesse gritando de dor. Mais uma vez eles não virão. Mais uma vez, Leila vai esperar em vão. Comprei o presente sozinha. Uma boneca que Leila mostrava desde o outono, juntando o dinheiro do meu adiantamento e dos bônus ocasionais que às vezes os gerentes recebem. Consegui convencer alguns vizinhos e apenas 2 colegas de turma com as suas mães a virem. Algumas famílias do nosso bairro olham com muito cuidado para pessoas como eu. Talvez tenham lido os mesmos posts que a minha própria mãe. Entre as linhas, vergonha e reprovação. Trabalho como gerente numa pequena empresa que lida com materiais de construção e fornecimento para pequenas obras. O salário não é alto, mas é estável, suficiente para pagar o apartamento, comida, roupas para a Leila e às vezes algo extra. Sem luxo, sem fins de semana no mar ou em parques de diversões. Vivemos tranquilamente, modestamente e tento fazer com que a minha filha não se sinta privada de nada. Mas quando vejo outras crianças a chegarem à creche com as mães, a serem levadas pelos pais nos fins de semana, fico com dor no coração, porque Leila pergunta: por que nunca vamos visitar a avó?
Depois que todos foram embora, fiquei com o lixo, as latas de refrigerante espalhadas e a tristeza da minha filha. Ao fim da tarde, ela disse: "O pai não me escreveu nada." Amassei o guardanapo como se isso pudesse dissolver as memórias do pai dela. Kylo foi-se embora antes do nascimento da Leila. Desapareceu quando me atrevi a contar-lhe que estava grávida. Nenhuma nota, nenhum telefonema de despedida, nenhuma notícia dele e dos meus pais. Desde então, apenas lembranças de que eu era a única culpada pela minha situação, que deveria ter pensado no futuro, no dinheiro, na família. Quantas vezes ouvi isso? Irresponsável. Você não decepcionou apenas a si mesma, mas a nós também. O Caio era um rapaz normal que me parecia um príncipe. Namoramos durante 1 ano. Ele trabalhava como motorista numa empresa de transportes. Prometia que em breve ganharia dinheiro para comprar um apartamento e que iríamos viver juntos. Eu acreditava. Quando descobri que estava grávida e lhe contei, ele ficou em silêncio e depois disse: "Preciso de pensar." 2 dias depois, o telemóvel dele estava desligado. Uma semana depois, o apartamento foi alugado. Os vizinhos disseram que ele tinha ido para outra cidade. Tudo. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Os meus pais descobriram da gravidez quando já era impossível esconder. A minha mãe chorava, o meu pai gritava. Exigiram que eu resolvesse a questão, mas eu não conseguia, não queria. Leila é a única coisa que tenho, a única coisa que faz sentido. Mas os meus pais nunca me perdoaram. Diziam que eu envergonhava a família, que estava a criar uma criança no pecado, que as crianças sem pai crescem incompletas. Cada encontro se transformava num interrogatório. Quando é que vais encontrar um homem normal? E como é que vais dar-lhe o exemplo de uma família? Quando a noite começou a cair, a Leila adormeceu nos braços daquela boneca. Andei pelo apartamento vazio e senti-me zangada, exausta e, por alguma razão, especialmente sozinha. Havia um papel com um desenho infantil sobre a mesa. Leila desenhou a nossa família. Eu, ela, a avó e o avô, todos de mãos dadas. Olhei para o desenho e percebi que isso nunca iria acontecer. Uma semana depois do aniversário de Leila, apareceu uma publicação da minha irmã Savannah no meu feed, a comemorar o aniversário dos seus gêmeos. Eu vi a foto. Uma grande mesa com um bolo de aniversário de 3 andares, dezenas de brinquedos novos, pacotes com fitas rosa e azuis, balas, os gêmeos loiros felizes, brincando debaixo da árvore de Natal, todos ao redor, rindo emocionados. Na foto, meus pais. Eles abraçam os netos, sorriem, seguram os presentes. Marcado: Loreta e Gregory. Abaixo da foto, há muitos corações e a legenda: "Os melhores avós do mundo. Obrigado pela generosidade e amor." Não consegui desviar o olhar. Brinquedos caros, balões, uma mesa luxuosa. Tudo o que não havia no aniversário da Leila. Tudo o que os meus pais não puderam dar à minha filha por causa das dificuldades financeiras. Mas para os filhos da Savannah, o dinheiro apareceu. Encontraram-se tempo, vontade e amor. Não foi a primeira vez. Eles não vieram na Páscoa quando eu e a Leila pintamos os ovos sozinhas na cozinha apertada. Pintamos com guache porque não havia dinheiro para autocolantes. Eles esqueceram-se repentinamente do Halloween, embora tivessem prometido vir ajudar a maquilhar o fato. Na altura, passei a noite toda a colar asas de anjo de cartão e papel. A Leila acordou de manhã e perguntou alegremente: "A avó e o avô vão vir ver?" Menti, dizendo que eles viriam mais tarde. Eles não vieram. Todos os feriados eram como buracos negros nos quais a minha infância desaparecia, enquanto eu esperava silenciosamente por eles na porta. Savannah, a minha irmã mais nova, sempre foi a favorita. Não porque eu fosse má, mas porque ela era especialmente boa aos olhos deles. Lembro-me de quando, na infância, ela foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita. Os médicos não davam garantias de que ela chegaria à adolescência.
Os meus pais viviam com um medo constante de a perder. Toda a atenção, dinheiro, cuidados, tudo ia para a savana. Eu era como a mais velha, tinha 7 anos na altura e tornei-me uma segunda mãe para a minha irmã. Sentava-me com ela à noite durante as crises. Quando ela respirava com dificuldade, segurava-lhe a mão, lia-lhe livros, entretinha com brinquedos. Os meus pais dormiam, exaustos de medo e impotência, e eu não dormia porque tinha medo que a savana parasse de respirar. Ela recuperou. Os médicos disseram que era um milagre, mas o hábito permaneceu. Os pais continuaram a considerar a savana frágil e a mim forte. Tu consegues sozinha. Tu és inteligente. A savana precisa de mais atenção. Eu consegui. Consegui tão bem que eles se habituaram à minha ausência nas suas vidas. Tornei-me uma sombra que está sempre por perto, mas nunca no centro das atenções. Leila saiu do banho com o cabelo molhado ainda enrolado nas bochechas e viu que eu estava sentada com o telefone. Ela se aproximou e perguntou cuidadosamente: Mãe, esqueceram-se de mim de novo? Não consegui fazer nada, apenas acenei com a cabeça, apertando-a contra mim. Ela soluçou baixinho. Senti algo dentro de mim se partir. Não é a primeira vez nem a segunda. É sempre assim quando ela espera e eles não aparecem. Sempre que ela os desenha nos seus desenhos e eles nem sequer ligam. Sempre que ela vê outras crianças com as avós e pergunta: por que é que a nossa avó não vem? Eles esqueceram-se de mim outra vez. Ela sussurrou, olhando para a foto dos gêmeos com os presentes. Eu não sabia o que responder. Não podia mais mentir que a avó e o avô estavam ocupados, porque eles não estão ocupados. Eles simplesmente não querem ver a minha filha. Durante aquelas longas horas, enquanto os reflexos do inverno vagavam pelo apartamento, eu não conseguia me acalmar. Eu estava ansiosa para encontrar pelo menos alguma desculpa, mas não havia nenhuma. Abri a galeria de fotos, selecionei todas aquelas imagens vazias, a foto do bolo com uma vela desbotada em forma de 7, Leila em frente a uma sala vazia, 2 mães da turma, felizes diante da câmera e ajudando as crianças a desembalar os presentes e embrulhos de presentes do supermercado que eu mesma embrulhei em papel colorido para parecer que eram muitos. Assinei a publicação. Muito obrigada aos melhores pais pelo carinho deste ano, pelo bolo do aniversário da Leila que não tem nada a ver, por nenhuma bola esquecida pelo Halloween, quando esperamos por vocês até a meia-noite pela Páscoa, quando pintamos os ovos nós mesmos, por todas as manhãs em que a Leila espera por vocês e todas as noites em que eu explico. O avô e a avó estão muito ocupados. Obrigada por nos ensinarem a valorizar o silêncio e um agradecimento especial por, uma semana após a nossa modesta festa, terem encontrado tempo, dinheiro e amor para os outros netos. A Leila também vê estas fotos e também agradece por estar a crescer na sombra. Adicionei fotos: um apartamento vazio, Leila com uma boneca, um bolo com apenas uma vela e ao lado um screenshot da publicação da savana com uma festa luxuosa. Marquei a minha mãe, o meu pai e a savana, cliquei em publicar. Em menos de 1 hora, as mensagens começaram a chegar. Primeiro de savana: Alice, o que estás a fazer? Apaga imediatamente. Depois do meu pai por mensagem direta: espera até de manhã, vamos conversar. Depois, várias chamadas de números desconhecidos. Não atendi. E, finalmente, uma ameaça da minha mãe. Vais te arrepender disso. Eu não me arrependi. Deitei-me ao lado da Leila, abraçando-a, e pela primeira vez em muito tempo senti que tinha feito a coisa certa. Não por mim, mas por ela, para que ela soubesse que eu estava do lado dela, que eu não ficaria calada quando a ignorassem.
Agora, às 9 da manhã, o meu pai estava na porta e todas as palavras saíam da sua boca como veneno. Você levou a sua mãe a ter um ataque, a sua irmã chorou a noite toda. O que você pensa que está fazendo? Achas que, se fingires ser vítima, ficares aqui sozinha com esta criança, alguém vai admirar-te, ter pena de ti ou até te felicitar? Tu própria escolheste tudo isto. Eu esperava que ele falasse da minha ousadia. Mas o meu pai passou para o seu tema favorito. Sabes o que é o mais importante? Tu própria escolheste tudo isto. Talvez se tivesses pensado na família, não terias ficado sozinha com esta criança. Mas não, tinhas de ter um filho de um desconhecido e agora queres que todos nós te aplaudamos? Estás a envergonhar-nos, Alice. Estás a envergonhar toda uma família. Naquele momento, a Leila encolheu-se tanto que sentiu seu nariz a esfregar-se nervosamente na minha coxa. Ela ouviu cada palavra. Ouviu o avô chamá-la de essa criança, ouviu-o dizer que eu era culpada, que éramos uma vergonha. Respirei fundo. Eu não estou a fazer um espetáculo, pai. Apenas estou a mostrar como as coisas são. Vocês não vieram ao aniversário da Leila. Disseram que estavam com dificuldades financeiras e uma semana depois vejo vocês a celebrar com os netos da savana, a comprar presentes caros para eles, a abraçá-los. E a Leila também vê isso. Ela pergunta-me por que não é como eles. Porque não a ama? Mas você mostrou a todos como é a sua família. Ele interrompeu. Só não se esqueça de que ainda podem tirar a sua guarda por difamação, por nos colocar em má posição e inventar mentiras. Podemos provar que não és capaz de criar uma criança, mãe solteira, rendimento instável sem qualquer apoio. Achas que o tribunal ficará do teu lado? As minhas mãos tremiam. Procurei com os olhos algo em que me pudesse apoiar. Uma parede, móveis, agarrar-me a mim mesma. Mas o que até então era vergonha, de repente se transformou em raiva pelo meu direito de pelo menos uma vez dizer em voz alta o que dói. Está a ameaçar-me? Perguntei baixinho. Estou a avisar, disse ele. Apague essa publicação. Pede desculpas à tua mãe e à tua irmã. Senão, vais ver o que vai acontecer. O meu pai disse mais alguma coisa agressiva sobre eu ter envergonhado a família, que agora todos os vizinhos viam a nossa sujeira. Mas eu já nem estava a ouvir. Lá fora, a neve caía. No telemóvel, uma nova notificação piscava. Uma mensagem da minha mãe. Não a abri. Joguei os restos do bolo no lixo. Sentei-me ao lado de Leila, abracei-a e apertei-a contra o meu peito. Senti uma lágrima grossa presa na garganta. Por um momento, parecia que nada tinha mudado. Mas, de repente, ouvimos os passos pesados do segundo convidado na porta. O meu pai se virou e eu vi a minha mãe. Ela estava parada na porta, pálida, com os olhos vermelhos, e me olhava como se eu tivesse matado alguém da família. Alice, ela disse baixinho, como você pôde? E eu percebi. Agora tudo está apenas começando. A minha mãe estava parada na porta e pela primeira vez vi que não havia calor algum nos seus olhos, apenas frialdade e reprovação. Ela tirou o casaco, pendurou-o cuidadosamente no cabide como se estivesse se preparando para uma longa conversa da qual eu não teria como escapar. Alice, como você pôde fazer isso conosco? Ela repetiu sentando-se na ponta do sofá. Nós criamos você, sacrificamos tudo para que você tivesse um futuro e você nos expôs ao ridículo diante de toda essa cidade. O meu pai estava ao lado, com os braços cruzados sobre o peito e um olhar severo. A Leila escondeu-se no quarto, mas eu sabia que ela estava a ouvir cada palavra. Mãe, eu não vos ridicularizei, apenas mostrei a verdade, disse baixinho, tentando não perder a calma. Vocês não foram ao aniversário da Leila. Disseram que estavam com dificuldades financeiras e uma semana depois vejo-te a comprar presentes caros para os filhos da savana. Isso é injusto. Injusto? A minha mãe levantou a voz. E tu pensas em nós?
No que sentimos quando nos humilhas publicamente, a Savana precisa do nosso apoio. Ela tem 2 filhos, o marido tem 2 empregos, mal conseguem pagar as contas. E tu escolheste esse caminho. Ninguém te obrigou a ter um filho de um homem que te abandonou. As palavras caíram sobre mim como pedras. Apertei os punhos, sentindo as mãos tremerem. Eu escolhi ficar com o meu filho. Não escolhi que ele crescesse sem os avós que o amam. Nós amamo-lo, disse o pai bruscamente, mas não podes exigir de nós o que não podemos dar. Ajudamos a Savana porque ela precisa, e tu és forte. Tu sempre consegues lidar com as coisas sozinha. Eu ri amargamente. Sim, sou forte, porque vocês me ensinaram a ser forte quando eu tinha 7 anos, e ficava sentada à noite ao lado da cama da Savana, porque vocês estavam a dormir. Quando eu perdia os meus aniversários, porque toda a atenção era dada a ela. Quando me tornei invisível para vocês, porque ela estava doente e eu estava saudável. A minha mãe balançou a cabeça. Tu não compreendes. A Savana podia morrer. Os médicos não nos davam nenhuma esperança. Tínhamos medo de cada dia que passava. E tu estavas lá. Tu ajudavas. Estamos gratos por isso. Gratos? Senti algo dentro de mim se partir. Vocês nunca me disseram isso. Nunca disseram que eu fiz algo importante. Vocês simplesmente se acostumaram a que eu cuidasse de tudo sozinha. E agora se acostumaram a que a Leila também cuide de tudo sozinha. Que não precisamos de vocês. O meu pai deu um passo à frente, com o rosto vermelho de raiva. Chega! Vais apagar essa publicação, agora mesmo. E vais pedir desculpas a nós e à Savana. Caso contrário, seremos obrigados a tomar medidas. Que medidas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Podemos recorrer ao tribunal, provar que não está a criar a criança adequadamente, que ela está a crescer num ambiente insalubre, que ela ficaria melhor com outra pessoa. Senti o meu coração parar. Eles estão a ameaçar levar a Leila, a minha filha. Não se atreverão, sussurrei. Veremos, disse o meu pai friamente. Veremos quem rirá por último. Eles foram embora, deixando-me sozinha com o silêncio e o medo. Leila saiu do quarto com o rosto pálido. Ah, mãe, eles vão levar-me? Perguntou ela baixinho. Eu a abracei, apertando-a contra mim. Eu nunca deixaria isso acontecer. Mas por dentro eu não tinha certeza. Os dias seguintes passaram em uma névoa. Eu ia para o trabalho, tentava manter a aparência, mas por dentro tudo estava em chamas. Eu verificava constantemente o telefone, esperando novas ameaças ou mensagens dos advogados. Nada chegava, mas a tensão não diminuía. No trabalho, Troy, um antigo colega, percebeu que algo estava errado. Ele aproximou-se de mim durante a pausa para o almoço, quando eu estava sentada num canto, olhando fixamente para a minha chávena de café. Alice, está tudo bem? Perguntou ele com cautela. Eu queria dizer que sim, que estava tudo bem, mas as palavras ficaram presas na minha garganta e eu apenas balancei a cabeça. Troy sentou-se ao meu lado sem se intrometer. Quer conversar? Contei-lhe tudo, sobre o post, o escândalo, as ameaças dos meus pais. Ele ouviu em silêncio, sem interromper. Eles não podem simplesmente levar a criança, disse ele quando terminei. É preciso ter motivos sérios. Tu trabalhas, sustentas a tua filha, ela é saudável e feliz. Eles não vão conseguir provar nada. E se conseguirem? Perguntei baixinho. E se eles encontrarem alguma maneira? Troy ficou em silêncio, depois pegou o telemóvel. Tenho um amigo advogado. Quer que eu lhe dê o contato dele? Por precaução. Acenei com a cabeça, sentindo a tensão diminuir um pouco, pelo menos alguma coisa, pelo menos algum plano. Obrigada, disse sinceramente. Troy sorriu. De nada. Eu mesmo sei como é difícil criar os filhos sozinho. Quando a minha mulher se foi, pensei que não conseguiria. Mas consegui. E tu também vais conseguir. As suas palavras aqueceram-me o coração. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. À noite, quando Leila já estava lá a dormir, sentei-me na cozinha, folheando fotos antigas.
Numa delas, eu e Savannah, crianças. Ela com 5 anos, eu com 12. Ela está deitada numa cama de hospital, pálida, magra, com tubos no nariz. Eu estou sentada ao lado dela, segurando a sua mão. No meu rosto, uma seriedade infantil, como se eu compreendesse o que estava a acontecer. Lembro-me daquela noite. Os meus pais foram para casa, cansados das noites sem dormir. Deixaram-me com ela porque as enfermeiras não se opuseram. Savannah acordou no meio da noite, chorando de dor. Eu não sabia o que fazer, apenas acariciava o cabelo dela e sussurrava que tudo ficaria bem. Ela se acalmou e adormeceu, apertando a minha mão. Na manhã seguinte, os meus pais chegaram, viram-nos a dormir juntos e a minha mãe chorou. Mas não de gratidão, de alívio por Savannah estar viva. Ninguém perguntou como eu estava, ninguém me abraçou, ninguém disse: "Você é uma heroína". Eu me tornei parte da decoração, útil, mas invisível. O telefone vibrou. Mensagem de Savannah. Alice, precisamos de conversar. Os meus pais estão decididos. Estão a consultar um advogado sobre a Leila. Dizem que estão a considerar outras opções para ela. Não sei o que fazer, mas tu precisas de saber. Li a mensagem 3 vezes, sentindo um frio a percorrer o meu corpo. Outras opções. Eles realmente vão tentar levar a minha filha. Olhei para a porta do quarto da criança, onde Leila dormia, e percebi. Agora é guerra. Savannah me escreveu pela manhã. Venha hoje, precisamos conversar. Eu não queria ir, não queria ver o rosto dela, ouvir as suas desculpas, mas eu sabia que precisava. Se os pais realmente pretendiam levar a Leila, eu precisava saber de tudo. Deixei a Leila com a vizinha, avisando que voltaria em algumas horas. A viagem até a casa da Savannah levava 20 minutos, mas parecia que demorou uma eternidade. Eu pensava nas possíveis conversas, cenários e respostas. Mas quando me encontrei diante da porta, todas as palavras evaporaram-se. Savannah abriu quase imediatamente. Ela parecia cansada, com olheiras escuras. Os gêmeos não estavam à vista. Parecia que ela os tinha mandado para uma casa de uma amiga para não incomodar as crianças com conversas de adultos. Entre, disse ela baixinho. Sentamo-nos na cozinha, com chávenas de chá entre nós, que ninguém bebeu. Savannah olhou para mim e vi algo parecido com culpa no seu olhar. Alice, quero entender. Por que fizeste isso? Ela perguntou finalmente. Por que publicaste aquele post? Estás a humilhar os teus pais por me ajudarem mais do que a ti, mas tu entendes que tenho 2 filhos, uma hipoteca e o Devin tem 2 empregos. Estamos realmente a passar por dificuldades. Senti algo dentro de mim se partir. Ela realmente não entende. Savannah, eu não humilho os meus pais por eles te ajudarem, disse eu, tentando manter a voz firme. Eu desprezo-os por me terem dito que não iriam ao aniversário da Leila por causa de dificuldades financeiras, e depois vejo-os a comprar presentes caros para os teus filhos. Não vês a diferença? Savannah franziu a testa. Annie, mas eles disseram-me que tu não convidaste ninguém, que querias uma festa modesta para não incomodar ninguém. Peguei no telemóvel, encontrei a mensagem da minha mãe e mostrei-lhe. Aqui está, lê. Vamos faltar ao aniversário do teu filho, estamos com dificuldades financeiras. Eu respondi, sem problema. Onde é que eu não convidei? Savannah leu a mensagem e eu vi a sua expressão mudar. Depois de olhar fixamente para o telemóvel por alguns segundos, ela finalmente o colocou de lado e esfregou o rosto com as mãos. Eles mentiram para mim, sussurrou ela. Disseram que tu não querias que eles viessem, que tu querias ficar sozinha com a Leila. Eles contaram muitas coisas para ti, respondi com amargura, e esconderam muitas outras. Nesse momento, Devin entrou na cozinha. Ele parecia desconfortável, como se não soubesse se deveria estar ali, mas Savannah acenou para ele, e ele sentou-se ao lado dela. Alice, disse ele baixinho, há algo que você precisa saber. Olhei para ele sentindo meu coração bater mais rápido.
Os teus pais? Eles têm nos ajudado financeiramente já há vários anos. Eles pagam parte da nossa hipoteca, compram coisas caras para os gêmeos, pagam a reparação do carro quando algo se avaria. Nós não pedimos. Foram eles que se ofereceram, mas pediram para não te contar. Senti um frio a percorrer o meu corpo. Mas por quê? Por que não me contar? Devin ficou em silêncio, olhando para Savannah. Ela respirou fundo. Eles disseram que tu provocas brigas, que se tu descobrires que eles estão nos ajudando, tu vais começar a exigir o mesmo, e eles não querem isso porque eles acham que tu escolheste o teu caminho, que tiveste um filho sem um marido, e agora tens de assumir a responsabilidade sozinha. As palavras atingiram-me como golpes. Eu sabia que os meus pais pensavam assim, mas ouvir isso em voz alta da minha irmã foi uma dor diferente. Eles falam de mim como se eu fosse um problema, disse eu baixinho, como se eu fosse algo que estavam a prejudicar a família. Devin acenou com a cabeça. Eles dizem que estás a envergonhar a família, que estás a criar uma criança sem pai, e isso prejudica a reputação deles. Eles têm medo que as pessoas pensem mal deles por tua causa. Eu ri, mas o riso saiu amargo, quase histérico. Prejudica a reputação. Meu Deus, eles estão mais preocupados com o que as pessoas vão dizer do que com a própria neta. Savannah estendeu a mão para mim, mas eu me afastei. Alice, sinto muito. Eu não sabia que eles falavam assim de ti. Eu achava que eles só queriam nos ajudar, porque estamos passando por dificuldades. E eu não estou a passar por dificuldades? Perguntei com a voz trêmula. Ah, não é difícil criar uma criança sozinha? Trabalhar em 2 empregos para pagar o aluguer? Viver com o medo constante de que, se algo acontecer, não terei a quem recorrer, porque os meus pais não querem saber de mim e da minha filha. Savannah ficou em silêncio, olhando para o chão. Devin também não sabia o que dizer. Levantei-me e peguei a minha bolsa. Obrigada pela verdade. Agora sei tudo o que valho aos olhos deles. Savannah agarrou-me pela mão. Alice, espera. Não quero que discutamos. Tu és minha irmã. Eu amo-te. Olhei para ela e pela primeira vez em muitos anos vi sinceridade nos seus olhos. Se realmente me amas, disse eu, diz aos nossos pais que eles estão errados. Diga-lhes que a Leila merece o amor deles tanto quanto os seus filhos. A Savannah soltou a minha mão e vi-a desviar o olhar. Ela não vai dizer, ela não vai conseguir. Ela tem medo deles, tal como eu tive medo toda a minha vida. Fui-me embora, deixando-as sozinhas com a sua culpa. À noite encontrei-me com a Adeline, minha amiga, num pequeno café perto da minha casa. Ela já estava sentada à mesa quando cheguei, com uma chávena de café forte e um maço de cigarros à sua frente, embora fosse proibido fumar no café. Parece que o mundo acabou, disse ela quando me sentei. Contei-lhe tudo. Sobre a conversa com Savannah, sobre os meus pais lhe pagarem dinheiro, sobre eles me considerarem um problema. Adeline ouviu em silêncio, fazendo barulho com a língua de vez em quando. Bem, disse ela finalmente, agora sabes a verdade. O que vais fazer? Não sei, confessei. Tenho medo, Adeline. Eles ameaçam levar a Leila. E se eles realmente fizerem isso? Adeline inclinou-se para mim, com um olhar severo. Escute-me com atenção. Eles não vão levar a sua filha. Você trabalha, sustenta-a, ela é saudável e feliz. Eles não têm motivos para isso. Mas você precisa estar preparada para lutar. Isso significa cortar essas pessoas tóxicas da sua vida. Isso significa reunir todas as provas que puder. Correspondência, fotos, testemunhos, tudo. E isso significa encontrar um advogado que a ajude a defender-se. Acenei com a cabeça, sentindo o medo transformar-se gradualmente em determinação. Tem razão. Não vou deixar que eles destruam a minha vida. Não vou deixar que levem a Leila. Adeline sorriu. Isso mesmo. Se for preciso, testemunharei no tribunal. Direi que és a melhor mãe que conheço. E conheço muitas mães, acredita. Ri-me pela primeira vez naquele dia. A Adeline sempre soube encontrar as palavras certas. Depois de me encontrar com a Adeline, liguei para o Troy.
Ele atendeu após o segundo toque. Alice, está tudo bem? Não, confessei, mas vai ficar. Disseste que conheces um advogado? Estou pronta para me encontrar com ele. O Troy ficou em silêncio por um momento. Tudo bem, vou marcar uma reunião. Ele é bom, Alice. Ele vai ajudar. Ah, obrigada, eu disse sinceramente. Obrigada por tudo. Não me agradeça, apenas cuide de si e da Leila. Você não está sozinha, lembre-se disso. As palavras dele me aqueceram. Eu realmente não estou sozinha. Tenho a Adeline, o Troy e a Leila. Essa é a minha verdadeira família. 2 dias depois, recebi uma carta. Uma carta normal em papel dentro de um envelope sem remetente. Abri-a sentada na cozinha e senti as mãos a tremer. A carta era dos meus pais. Escreveram num tom formal, como se fosse um documento legal. Alice, queremos que compreendas a gravidade da situação. O teu comportamento recente está a causar-nos sérias preocupações. Estás a envergonhar publicamente a nossa família, a colocar-nos numa posição negativa, a criar conflitos. Consideramos que isso tem um impacto negativo na educação da Leila. Também estamos preocupados com as condições em que ela vive. Mãe solteira, rendimento instável, ausência do pai. Tudo isso cria um ambiente insalubre para essa criança. Estamos dispostos a ajudá-la se você agir com sensatez. Apague essa publicação. Peça desculpas publicamente. Pare de provocar escândalos. Se não estiver disposta a fazer isso, seremos obrigados a considerar outras opções para garantir o bem-estar de Leila. Temos o direito de cuidar da nossa neta e estamos dispostos a lutar por esse direito. A escolha é sua. Li a carta 3 vezes, sentindo um frio percorrer o meu corpo. Eles estão prontos para levar a Leila. Estão prontos para cruzar a linha. Peguei o telemóvel, tirei uma foto da carta e enviei para Troy e Adeline. Então, olhei para a porta do quarto da criança, onde Leila dormia, abraçada à sua boneca. Eles não vão levá-la. Eu não vou permitir. Mas o medo não me deixava em paz. E se eles realmente conseguirem? E se encontrarem alguma maneira de provar que sou uma mãe inadequada? E se eu perdesse a única coisa que fazia sentido na minha vida? O telemóvel vibrou. Mensagem do Troy. Vamos encontrar-nos amanhã com o advogado. Vai ficar tudo bem. Confie em mim. Eu queria acreditar, mas pela primeira vez em muito tempo, não tinha a certeza de que tudo ficaria bem. Deitei-me ao lado de Leila, abraçando-a, ouvindo a sua respiração suave, e rezei para que não a levassem, para que eu conseguisse fazer tudo certo. Mas no fundo eu sabia. Agora começava a verdadeira guerra, e eu não sabia se seria capaz de vencer. O escritório do advogado Nathan Gregson ficava num prédio baixo no centro da cidade, no 3º andar, entre um dentista e uma empresa de contabilidade. Troy foi comigo dizendo que era preciso ter alguém por perto nessas reuniões. Fiquei grata a ele por isso. Nathan era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e um olhar calmo que inspirava confiança. Ele nos convidou a sentar, serviu água em copos de vidro e acenou para mim. Conte-me tudo, desde o início. Eu contei sobre o post, sobre o escândalo, sobre a carta dos pais, sobre as ameaças deles de levar a Leila. Troy acrescentava detalhes de vez em quando, confirmando as minhas palavras. Nathan ouvia atentamente, anotava algo no bloco de notas. Às vezes fazia perguntas. Quando terminei, ele pousou a caneta e olhou para mim. Muito bem, primeiro, acalme-se. Os seus pais podem tentar apresentar um pedido de revisão das condições de vida de Leila, mas as hipóteses deles são mínimas. Você trabalha, sustenta esta criança, ela é saudável, frequenta esta creche. Eles não têm motivos reais para considerá-la uma mãe incapaz. Respirei fundo, sentindo assim a tensão diminuir um pouco. Mas e se eles inventarem alguma coisa, se encontrarem alguma maneira? Nathan balançou a cabeça. Para isso,
Vamos reunir provas que refutarão qualquer alegação deles. Preciso do testemunho da professora do jardim de infância, Leila, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, atestados médicos da criança, comprovativos dos seus rendimentos, fotografias das condições de habitação, tudo o que demonstre a sua responsabilidade como mãe. Eu consigo fazer isso, disse com confiança. Muito bem, mais uma coisa. Não apague essa publicação. Ela é a prova de que você tornou o problema público, e isso é um direito seu. Os pais podem acusá-lo do que quiserem, mas o tribunal vai analisar os factos, não as emoções. Troy acenou com a cabeça. Eu posso testemunhar. Conheço a Alice e a Leila, vejo como ela se preocupa com a criança. Nathan sorriu. Isso é bom. Quanto mais testemunhas, melhor. Mas o mais importante é manter a calma. Não caia em provocações. Se eles ligarem, escreverem, se encontrarem com você, mantenha a calma. Não gritem, não discutam. Tudo o que disserem pode ser usado contra vocês. Acenei com a cabeça, sentindo um plano surgir na minha mente. Não era mais impotência, mas ação. 2 dias depois, recebi uma mensagem da Savannah. Os pais querem encontrar-se para conversar calmamente na minha casa hoje às 6 da tarde. Venha com a Leila, vamos resolver tudo juntos. Li a mensagem várias vezes. Havia algo de errado nela. Era demasiado formal, demasiado insistente. Liguei para a Adeline. É uma armadilha, disse ela imediatamente. Não vá lá com a criança, deixa-a comigo. Se quiseres ir, vai sozinha. Eu concordei. Deixei a Leila com a Adeline, avisando que voltaria em algumas horas. Ela me abraçou ao se despedir e sussurrou. Mãe, não deixe que eles me levem. Nunca, prometi. Cheguei à casa da Savannah às 6. A Savannah abriu a porta, parecendo tensa. Não se ouvia os gêmeos. Ela os tinha mandado para outro lugar, para não incomodar as crianças. Entre, disse ela baixinho. Eles já estão aqui. Entrei na sala e vi os meus pais. Estavam sentados no sofá, a mãe com os olhos vermelhos, o pai com uma expressão impassível. Ao lado deles estava sentada outra mulher. Reconhecia, era Marjorie, uma amiga da minha mãe da igreja. Parecia que ela deveria ser a pacificadora, na opinião dos meus pais. Senta-te, Alice, disse o meu pai. Sentei-me segurando a bolsa no colo. Dentro dela havia impressões de mensagens, fotos, documentos, tudo o que Nathan havia aconselhado. Queremos conversar calmamente, começou a minha mãe. Sem gritos, sem escândalos. És nossa filha e nós amamos-te, mas o que fizeste é inaceitável. Fiquei em silêncio à espera. Estás a envergonhar-nos publicamente, continuou o meu pai. Estás a fazer de nós maus pais, maus avós. As pessoas olham para nós e pensam que somos monstros, mas nós só estamos a tentar sobreviver, a tentar ajudar todos os nossos filhos. Ajudar todos? Perguntei baixinho. Ou apenas a Savannah? A minha mãe suspirou. A Savannah precisa do nosso apoio. Ela tem 2 filhos, uma hipoteca. O Devin tem 2 empregos. Eles mal conseguem pagar as contas. E tu consegues sozinha. Porque não tenho escolha, respondi. Porque vocês nunca me ofereceram ajuda. Vocês simplesmente decidiram que eu era forte e me deixaram sozinha. O meu pai bateu com o punho na mesa. Chega, não nos reunimos aqui para discutir novamente. Reunimos-nos para lhe dar um ultimato. Ou você apaga aquela publicação, pede desculpas publicamente a nós e a Savannah e se comporta de maneira sensata. Ou seremos obrigados a tomar medidas. Que medidas? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Recorreremos aos serviços sociais, disse a minha mãe, baixinho. Provaremos que não estás a criar a Leila adequadamente, que ela está a crescer num ambiente insalubre, que ela ficaria melhor com outra pessoa. Senti o coração apertar, mas desta vez eu estava preparada. Vocês não podem fazer isso, disse calmamente. O meu pai riu amargamente.
Veremos. Temos testemunhas que confirmarão que és emocionalmente instável, que gritas com a criança, que a deixas sozinha em casa, que o apartamento é insalubre. Tirei uma pasta da bolsa e abri-a. Eu também tenho provas. Aqui está uma mensagem sua, onde escreve que vai faltar ao aniversário da minha filha. Aqui estão fotos da nossa festa. Um apartamento vazio, um bolo, alguns convidados. E aqui estão fotos da festa da savana. Muitos presentes, brinquedos caros, vocês os dois sorrindo. Aqui está o testemunho da educadora do jardim de infância, Leila. Ela escreve que a minha filha é saudável, feliz, bem desenvolvida. Aqui está a minha ficha de trabalho. Aqui está o meu comprovativo de rendimentos. Aqui está uma foto do nosso apartamento, limpo, arrumado, tudo no seu lugar. Tenho testemunhas que confirmam que sou uma mãe responsável. E vocês, o que têm? Os pais ficaram em silêncio, olhando para mim. Nesse momento bateram a porta. Savannah abriu e eu vi Troy. Atrás dele estava Nathan Gregson. Desculpem o atraso, disse Nathan calmamente. Sou o advogado de Alice. Pediram-me para estar presente nesta reunião. O pai levantou-se. Quem o convidou? Eu, disse eu. É meu direito ter apoio jurídico. Nathan sentou-se ao meu lado, colocou os seus papéis sobre a mesa e, depois de se orientar na situação, começou. Então, vamos falar francamente. Você está a ameaçar a minha cliente com a perda da guarda da criança, mas você precisa entender que as suas ameaças são juridicamente infundadas. Alice trabalha, sustenta a criança e a cria em um ambiente saudável. Você não tem motivos para contestar a maternidade dela. Além disso, as suas ações podem ser qualificadas como chantagem e pressão sobre a mãe, com o objetivo de vingança. Usar os serviços sociais como um instrumento de vingança pessoal é uma violação da lei. O pai corou. Você não sabe do que está se a falar. Nós somos os pais dela. Temos o direito... Vocês têm o direito de ser avós, interrompeu Nathan, mas não têm o direito de tirar a criança da mãe sem motivos sérios. E vocês não têm. A mãe chorou. Alice, como podes fazer isso? Como podes destruir a nossa família? Nós criamos-te, amamos-te. Amaram-me. Senti algo dentro de mim partir-se. Vocês amavam a Savannah. Eu era apenas uma sombra que os ajudava a cuidar dela. Nunca fui boa o suficiente para vocês. Nunca fui importante o suficiente. Marjorie, que tinha ficado em silêncio todo esse tempo, de repente falou. Loreto, Gregory, disse ela baixinho. Eu conheço vocês há muitos anos, mas agora olho para vocês e não reconheço. Vocês estão a ameaçar a própria filha. Vocês querem tirar o filho dela. Por quê? Por ela ter escrito um post nas redes sociais? A mãe virou-se para ela. Marjorie, você não entende... Eu entendo, ela interrompeu. Eu vejo como vocês se comportam e não gosto disso. Não é isso que a fé nos ensina. Isso não é amor. É crueldade. O pai levantou-se com o rosto vermelho de raiva. Chega, Alice, você fez a sua escolha. Tu escolheste a guerra. Tudo bem, veremos quem vai ganhar. Nesse momento, a porta se abriu e Adeline entrou na sala. Atrás dela, Leila. Desculpem, disse Adeline. Ela não conseguia se acalmar. Queria a mãe. Leila correu na minha direção, mas parou ao ouvir as vozes dos adultos. Mustafa, você está a destruir esta família, Alice, gritou o pai. Você é um fardo para todos nós. Você teve um filho de um desconhecido e agora quer que todos nós aplaudamos? Esta criança é um problema que você mesma criou, acrescentou a mãe. Não espere que nós te tiremos do seu atoleiro. Leila ouviu essas palavras. Eu vi seu rosto mudar, seus olhos se encherem de lágrimas. Ela se virou e saiu correndo de casa. Leila! Eu corri atrás dela, mas ela já tinha desaparecido pela porta. Nós saímos para a rua, eu, Troy e Adeline. A escuridão já havia caído, as luzes da rua brilhavam fracamente. Leila não estava em lugar nenhum. Leila! Gritei, correndo pela rua. Leila, onde você está?
Troy correu para um lado, Adeline para outro. Corro para o parque. Lá há um parque infantil onde às vezes brincamos. O meu coração bate tão forte que tenho dificuldade em respirar. Está frio, é inverno, e Leila não está com casaco. Chego ao parque e olho em volta. Está escuro, quase não se vê nada, mas então ouço um choro baixo. Corro em direção ao som e vejo-a. Ela está sentada num baloiço, tremendo de frio, com o rosto molhado de lágrimas. Leila. Corro até ela, abraço-a e aperto-a contra mim. Querida, está tudo bem. Estou aqui. Mamã. Ela solta um soluço. Eles disseram que eu sou um problema, que sou um fardo. Não, digo acariciando o cabelo dela. Não, tu não és um problema. Tu és a minha vida. Tudo para mim. Eles estão errados. Eles não entendem. Eles vão levar-me? Ela pergunta baixinho. Nunca, prometo. Nunca vou deixar isso acontecer. Nesse momento, ouço sirenes. Um carro da polícia chega ao parque. 2 polícias saem. És a Alice? Pergunta um deles. Sim, digo sem soltar a Leila. Recebemos uma denúncia sobre o comportamento perigoso da mãe e o desaparecimento da criança. Estás a ser acusada de deixar a criança sem supervisão. Olho para eles, sem entender. O quê? Quem fez a denúncia? Os seus pais, Gregory e Loretta. Sinto um frio percorrer o meu corpo. Eles fizeram uma denúncia contra mim. Enquanto eu procurava Leila, eles já tinham chamado a polícia. Senhor agente, diz Nathan, que também correu para o parque. Sou o advogado desta senhora. A situação não é como lhe foi descrita. A criança esteve com a mãe o tempo todo. Ela simplesmente se assustou e saiu a correr de casa durante uma discussão familiar. A mãe correu imediatamente atrás dela. Não houve qualquer comportamento perigoso. O polícia olha para a Leila, que treme nos meus braços. Menina, está bem? Pergunta ele suavemente. A Leila acena com a cabeça. Quem a ofendeu? O avô e a avó, sussurra ela. Eles disseram que eu... O polícia troca um olhar com o colega. Tudo bem, vamos registrar a queixa, mas vemos que a criança está com a mãe e está bem. No entanto, a queixa permanece. Vocês podem ser submetidos a uma investigação. Eu aceno com a cabeça, sentindo tudo tremer dentro de mim. Isso não é mais apenas uma discussão, é uma guerra, e eu não sei se vou conseguir vencer. Os polícias vão se embora. O Nathan promete que fará tudo o que puder. O Troy abraça-me pelos ombros. Vamos conseguir, diz ele. Mas quando olho para a Leila, que ainda treme nos meus braços, percebo. Agora a minha vida mudou para sempre e não há volta a dar. As 2 primeiras semanas após o incidente no parque foram as mais difíceis. Eu não dormia bem, acordava constantemente ao menor ruído, verificava se a Leila estava no lugar. Ela também dormia mal, acordava frequentemente durante a noite e vinha ter comigo. Deitávamos-nos juntas, abraçadas, e eu sussurrava-lhe que tudo ficaria bem. Mas eu mesma não tinha certeza disso. 3 dias depois daquela noite, recebi um telefonema dos serviços sociais. Uma mulher com voz oficial informou que tinham recebido uma denúncia dos meus pais sobre as condições de vida de Leila e que uma inspeção tinha sido marcada. Marcaram uma visita à nossa casa, uma entrevista comigo e com a criança e uma pesquisa com as pessoas do nosso entorno. Liguei imediatamente para o Nathan. Ele me acalmou, disse que era um procedimento padrão e que se tudo corresse como tínhamos preparado, não haveria problemas. Fique calma, repetia ele. Não fique nervosa, não grite com eles. Responda com sinceridade, mostre os documentos, tudo vai ficar bem. Eu e Troy começamos a reunir provas. Ele ajudou-me a preencher uma carta de recomendação do meu trabalho, na qual o meu chefe escreveu que eu sou uma funcionária responsável e pontual, que nunca falta ao trabalho sem motivos válidos e sempre cumpre as suas obrigações. Fui ao jardim de infância da Leila e conversei com a professora. Ela escreveu com prazer uma carta de recomendação positiva. A Leila é uma criança feliz, saudável e bem desenvolvida para a sua idade.
A mãe sempre a leva e a busca na hora certa, se interessa pelos seus progressos e participa das reuniões de pais. A vizinha do andar de baixo, com quem eu às vezes deixava a Leila quando ficava até mais tarde no trabalho, também concordou em dar um depoimento. Ela disse que me vê como uma mãe atenciosa, que faz tudo o que pode pela sua filha. A Adeline escreveu um depoimento como amiga e profissional de saúde. Ela salientou que a Leila está sempre bem cuidada, saudável, que eu cuido da sua alimentação, higiene e saúde. O Troy também concordou em testemunhar. Ele contou como nos conhecemos no trabalho, como ele me vê, a mim e a Leila, como às vezes ajuda com pequenas tarefas e vê que sou uma mãe responsável. Quando a assistente social chegou, uma mulher de cerca de 45 anos, com um rosto severo e um bloco de notas nas mãos, eu estava pronta. O apartamento estava impecavelmente arrumado, Leila estava bem vestida, todos os documentos estavam sobre a mesa, atestados médicos, referências, comprovantes de rendimentos, fotos das condições de habitação. A mulher chamada Melissa inspecionou o apartamento e anotou algo no bloco de notas. Depois pediu para falar comigo a sós. Contei-lhe toda essa história. Sobre os meus pais, sobre o jejum, sobre o escândalo, sobre as ameaças deles. Ela ouviu em silêncio, acenando com a cabeça de vez em quando. Temos uma declaração dos seus pais, disse ela finalmente. Eles afirmam que você deixa a criança sozinha em casa, que o apartamento é insalubre, que a criança passa fome. Senti o coração apertar, mas eu estava preparada. Ah, isso é mentira, disse calmamente. Aqui está uma carta da professora da creche. Ela confirma que a Leila é sempre levada e buscada há horas, que é saudável e está bem desenvolvida. Aqui está o testemunho de uma vizinha. Ela vê que nunca deixo a Leila sozinha. Aqui está uma foto do apartamento, limpo, arrumado. Aqui está o comprovativo dos meus rendimentos. Rendimentos estáveis, suficientes para sustentar uma criança. Melissa examinou os documentos e acenou com a cabeça. Muito bem, agora quero falar com a criança. Ela passou cerca de 20 minutos com a Leila na sala. Eu esperei na cozinha, tentando não ficar nervosa. Quando elas saíram, Melissa estava pensativa. Obrigada, disse ela. Vou redigir um relatório e enviá-lo à direção. Aguardem a decisão. Depois que ela saiu, abracei Leila. O que ela perguntou? Sobre a avó e o avô, respondeu Leila baixinho. Eu disse a ela que eles gritaram com você e que disseram que seria melhor se você nem tivesse metido. Senti algo dentro de mim se partir. A minha filha ouviu essas palavras. A minha filha acha que é indesejada. Leila, eu disse, ajoelhando-me para ficar ao nível dela. Tu és a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu nunca, ouves, nunca me arrependi de ter-te. A avó e o avô estão enganados. Eles não entendem o quanto eu te amo. Ela abraçou-me e ficamos assim por muito tempo, abraçadas. Uma semana depois, Melissa me ligou. Ela disse que seu relatório estava pronto e que recomendava o encerramento do caso. Mas a decisão final caberia à comissão. Na reunião da comissão estavam presentes Melissa, mais 2 assistentes sociais, um representante da instância administrativa e Nathan, meu advogado. Os pais também estavam presentes, sentados do outro lado da mesa, com expressões severas. Melissa leu o seu relatório. Após uma verificação minuciosa, foi determinado que as condições de vida da criança estão em conformidade com as normas. O apartamento está limpo, arrumado, a criança tem tudo o que precisa. A mãe trabalha, tem um rendimento estável e cumpre as suas obrigações parentais. A criança é saudável, feliz e bem desenvolvida. Os depoimentos da educadora, vizinhos e colegas confirmam a responsabilidade da mãe. A conversa com a criança revelou que ela se sente segura com a mãe, mas tem uma experiência traumática de conviver com os avós que, na sua presença, proferiam palavras ofensivas contra ela. O pai levantou-se.
Isso não é verdade. Nós nunca... Sente-se, interrompeu a presidente da comissão. Também temos o testemunho de Marjorie Wilson, uma conhecida da sua família, que estava presente na reunião na casa da sua filha Savannah. Ela confirmou que vocês realmente proferiram palavras ofensivas contra a neta na presença dela. A mãe começou a chorar. Nós não queríamos, nós só... Vocês usaram os serviços sociais como um instrumento de vingança, disse a presidente da comissão friamente. Vocês apresentaram testemunhos falsos tentando prejudicar a própria filha. Isso é inaceitável. Além disso, as suas ações prejudicaram o estado mental da criança. O representante da instância administrativa leu a decisão. As alegações de Gregory e Loretta são consideradas infundadas. A tentativa de pressionar a mãe é considerada inaceitável e prejudicial para o estado mental da criança. Recomenda-se limitar o contato dos requerentes com a neta até que eles não representem uma ameaça à sua saúde mental. Os pais ficaram parados, como se estivessem enterrados. O pai olhava para o chão, a mãe chorava com as mãos no rosto. Eu senti não uma vitória, não alegria, apenas um vazio. São os meus pais, as pessoas que me criaram, e agora estão sentados à minha frente, destruídos pelo seu próprio desejo de controlo. Após a audiência, Nathan apertou a minha mão. Parabéns, você venceu. Mas eu não me sentia vitoriosa. Os meses seguintes foram dedicados a planear uma nova vida. Percebi que não podia mais viver naquela cidade, onde a cada passo me deparava com lembranças dos meus pais, dos escândalos, da dor. Decidi mudar-me, não para longe, para uma cidade vizinha a 1 hora de carro, mas longe o suficiente para recomeçar. Troy ajudou-me a encontrar um pequeno apartamento numa zona tranquila. Era menor do que o anterior, mais acolhedor, com grandes janelas e varanda. Encontrei um emprego numa pequena empresa de construção, onde o ambiente era mais saudável, sem estresse constante e sem horas extras. O salário era um pouco menor, mas suficiente. Transferi a Leila para uma nova creche. Ela se adaptou rapidamente e fez novos amigos. A educadora era uma mulher gentil que logo encontrou uma maneira de se aproximar da criança. Troy ficou por perto. Ele vinha nos visitar com frequência, ajudava com pequenos reparos, às vezes levava Leila para passear com os seus filhos. Eles se tornaram amigos e Leila teve pela primeira vez algo parecido com irmãos. Troy nunca se impôs, não tentou ocupar o lugar do pai. Ele simplesmente estava por perto, confiável, calmo, sempre pronto para ajudar. Adeline, como sempre, me consumia com sua honestidade severa. Quando eu reclamava que estava sozinha, ela dizia: é melhor estar sozinha do que com víboras venenosas. Quando eu duvidava se tinha feito a coisa certa, ela dizia: você salvou a sua filha, isso é o único que importa. A sua honestidade às vezes doía, mas era ela que me mantinha em forma. Savannah mudou. Após a decisão da comissão, ela ligou-me, chorou, pediu desculpas. Ela disse que não compreendia até onde os pais tinham ido, que também se sentia culpada. Começamos a comunicar com mais frequência. No início, com cautela, através de mensagens curtas. Depois, com telefonemas, ela partilhava o seu cotidiano, pedia conselhos sobre os filhos, falava dos seus medos e dúvidas. Ela contou que tinha limitado o acesso dos pais aos gêmeos. Não foi um rompimento total. Ela não estava preparada para isso, mas limites rígidos. Menos dinheiro, menos controlo, menos voz na educação. Devin apoiou a sua decisão. Ele disse que não queria que os seus filhos crescessem com os mesmos complexos que Savannah. Marjorie tornou-se uma aliada inesperada. Depois de testemunhar contra os pais, ela entrou em contato com Savannah e ofereceu ajuda.
Ela levava à igreja, onde Savannah recebia ajuda psicológica, trabalhando com o seu sentimento de culpa e medo. Marjorie também ajudava com as crianças. Às vezes cuidava dos gêmeos quando Savannah e Devin tinham assuntos a tratar. Os pais. Ficou mais difícil para os pais. Marjorie contou na igreja o que tinha acontecido. As pessoas começaram a discutir, a julgar. Os pais, que temiam tanto pela sua reputação, agora estavam no centro de um escândalo. Começaram a evitá-los, deixaram de convidá-los para reuniões, olhavam para eles com reprovação. A mãe deixou de sair de casa. O pai tornou-se ainda mais reservado. Savannah contou-me que eles tentaram entrar em contato com ela, pediram ajuda, pediram desculpa, mas ela estabeleceu limites. Ela disse a eles que não estava pronta para se comunicar, até que eles entendessem o que tinham feito de errado. 6 meses depois da mudança, Savannah e eu nos encontramos em um pequeno café a meio caminho entre as nossas cidades, sem pais, sem maridos, sem filhos, apenas 2 irmãs. Ela parecia cansada, mas mais tranquila do que antes. Pedimos café e sentamo-nos perto da janela. Ah, Alice, começou ela. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Eu não percebia o quanto você fez por mim quando éramos crianças, o quanto você sacrificou, como os nossos pais foram injustos com você. Olhei para ela e vi sinceridade nos seus olhos. Eu sei, disse baixinho. Não posso romper completamente com eles, continuou ela. São os meus pais, mas posso proteger os meus filhos e posso apoiar-te. Quero que sejamos mais próximas, que os nossos filhos se conheçam, para que sejamos verdadeiras irmãs. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a sua. Eu também quero isso. Ficamos sentadas por muito tempo, conversando sobre tudo, sobre a infância, sobre os medos, sobre o futuro. Pela primeira vez em muitos anos, não havia entre nós uma barreira construída pela pressão dos pais. O inverno chegou de repente. Certa manhã, acordei, olhei pela janela e vi neve. Leila saltou da cama e gritou alegremente: Mãe, neve! Podemos sair para passear? Vestimos-nos bem e saímos para a rua. Ela corria à frente, apanhava neve, ria. Eu olhava para ela e sentia algo dentro de mim a libertar-se. Medo, ansiedade, dependência da aprovação dos pais. À noite, Leila e eu decoramos uma pequena árvore de Natal no parapeito da janela. Ela pegou os seus marcadores, sentou-se à mesa para desenhar. Aproximei-me, olhei para o desenho. Nele estávamos nós 2, Troy com os filhos, Adeline. Uma nova família, aquela que nós mesmos escolhemos. Mãe, disse ela sem tirar os olhos do desenho, e a avó e o avô desenhamos? Sentei-me ao lado dela. Você quer? Ela ficou em silêncio, pensativa. Não, eles me magoaram. Eu a abracei. Tudo bem, então desenhe aqueles que te amam. Os pais ficaram no passado, não como inimigos, mas como uma lição sobre o facto de que o amor nem sempre vem daqueles que esperamos, que a família não é apenas laços de sangue, são as pessoas que estão ao nosso lado quando as coisas ficam difíceis. Olhei para a Leila enquanto ela desenhava e percebi. Eu venci, não porque venci os pais no tribunal, mas porque venci o meu medo, vencida a dependência da opinião deles, vencida a necessidade da aprovação deles. Estou livre e a minha filha está livre, e isso é o mais importante. O telemóvel vibrou. Mensagem da Savannah. Olá, como estão as coisas? Os gêmeos perguntam quando vamos visitar a Leila. Sorri enquanto digitava a resposta. Estamos bem. Venham no fim de semana. Seremos felizes. Lá fora, nevava. O apartamento cheirava a pinheiro e a marcadores infantis. A Leila cantava uma canção suave enquanto desenhava. E eu sentia-me feliz. Não era uma vida perfeita. Havia contas para pagar, um trabalho que às vezes era cansativo, noites solitárias quando a Leila dormia e eu ficava sentada na cozinha com uma chávena de chá a pensar em tudo. Mas era a minha vida. Aquela que eu escolhi, aquela pela qual lutei. E eu não me arrependia mais.
Os meus pais nunca entraram em contato comigo. Savannah dizia que eles viviam uma vida tranquila, fechados, raramente saíam. A minha mãe às vezes pergunta por mim, por Leila, mas nunca pede para transmitir desculpas. O meu pai fica em silêncio, como se eu não existisse. Talvez um dia eu queira perdoá-los. Talvez um dia a Leila queira conhecê-los novamente. Mas agora, não. Agora precisamos de paz, precisamos de segurança, precisamos de liberdade do controle deles. E eu vou dar-lhe isso. Vou dar-lhe uma infância em que ela não será a sombra de outra pessoa. Vou dar-lhe o amor que eu não recebi. Vou dar-lhe a certeza de que ela é boa o suficiente do jeito que é. Esta é a minha vitória, não sobre os meus pais, sobre mim mesma, sobre o meu medo, sobre o meu passado. E isso é a verdadeira liberdade.